Olá, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade e falar para você sobre o que ocorreu em 22 de outubro de 1844. Ocorreu um grande desapontamento entre os seguidores de Guilherme Miller, porque eles pensavam que Jesus voltaria em 22 de outubro de 1844. Eu quero brevemente descrever um pouquinho disso para lhe ajudar a compreender melhor a história do grande desapontamento e para você também saber como responder a algum crítico que se apresente de forma desinformada, dizendo que os adventistas do sétimo dia, por exemplo, são campeões em marcar datas para a volta de Cristo. Em primeiro lugar, marcar datas para a volta de Cristo, infelizmente, era um costume de muitos evangélicos de fala inglesa, até o século XIX. Por exemplo, até mesmo o Jonathan Edwards marcou um ano para a volta de Cristo. Era um procedimento equivocado, obviamente, porque Mateus 24:36 diz que a respeito daquele dia e hora ninguém sabe. E Atos capítulo 1, ali versos 7 e 8, mostra também que há coisas que o Pai fixou para o próprio conhecimento dele, que não cabe a nós sabermos. Porém, muitos evangélicos, naquela época, eles tinham isso como costume porque ansiavam demais a volta de Jesus Cristo. Um desses evangélicos, um batista chamado Guilherme Miller, nos Estados Unidos William Miller, foi ele quem melhor elaborou, melhor detalhou um cálculo para a segunda vinda de Cristo. Estudando Daniel, capítulo 8, verso 14, que fala da purificação do santuário celestial após 2.300 anos, ali fala 2.300 tardes e manhãs, mas usando o princípio dia-ano, obviamente são 2.300 anos, Miller entendeu que o santuário a ser purificado seria o planeta Terra e que o mesmo seria purificado com o fogo da segunda vinda de Cristo. William Miller não estava sozinho. Outros eruditos evangélicos e outros pastores evangélicos, inclusive membros das mais diversas igrejas evangélicas, acabaram aceitando a ideia de que Cristo voltaria num período de 1843 e 1844. O detalhe é que foi um seguidor de Miller, chamado Samuel Snow, quem melhor detalhou, quem detalhou mais bem ainda. Ele achava que Miller tinha que ter uma posição mais definida. Não crer simplesmente que Cristo viria num período entre 1843 e 1844, mas que Miller deveria ser mais específico. E utilizando o calendário dos judeus caraítas, ele chegou à conclusão de que o dia típico, antitípico da expiação mencionado em Levítico 16 e que está relacionado com o juízo em Daniel capítulo 7, ele, fazendo os cálculos, ele chegou à conclusão de que tudo isso terminaria em 22 de outubro de 1844. Miller foi uma das últimas pessoas a aceitar esta data definitiva. E, portanto, quando você lê na internet ou em algum livro que Miller marcou a data de 22 de outubro, isso é uma mentira, isso é uma distorção da história. Quem escreveu não sabia o que estava escrevendo. Miller marcou foi um período, entre 1843 e 1844. Depois, ele foi uma das últimas pessoas a aceitar o cálculo de Samuel Snow, que colocava o evento mais especificamente para 22 de outubro de 1844. Então você percebe, tem muitos críticos do adventismo que não sabem o que dizem, estudam o adventismo de uma forma bem tendenciosa ou bem precária, e acabam aí repetindo velhos argumentos, informações históricas distorcidas, e isso prejudica a compreensão real da história. Agora, um detalhe importante é que quando houve o grande desapontamento em 22 de outubro de 1844, surgiram vários grupos a partir dali.
Muitos retornaram às suas igrejas antigas. Imagine, Cristo não veio em 22 de outubro de 1844, a decepção foi enorme, né? Quantas famílias esperavam rever os queridos que haviam morrido, por exemplo, há poucos dias, né? Esperavam que Cristo voltasse, ressuscitasse e haveria novamente aquele reencontro entre as pessoas que se amam. Então foi uma decepção terrível, né? Vários jornais seculares da época, inclusive religiosos, infelizmente, zombaram muito dos mileritas, né? Foi uma fase muito difícil para esses seguidores de Guilherme Miller. Além de uns voltarem para suas igrejas, a grande maioria, alguns acabaram meio que descrendo, né, na mensagem bíblica. E houve um outro grupo, entre muitos outros, que decidiu estudar e entender o que aconteceu. Se a profecia é tão detalhada, se a profecia de Daniel 8,14, das 2.300 tardes e manhãs, é tão detalhada em mostrar, né, a vinda do Messias e os tempos finais, por que Jesus Cristo não voltou naquele período? Este grupo estudou mais e compreendeu que, na verdade, Jesus, em 22 de outubro de 1844, ele não iria voltar nesse dia. Eles entenderam que o santuário a ser purificado não era a terra a ser purificada com o fogo da segunda vinda de Cristo. Eles entenderam que o santuário era uma referência ao santuário celestial, propriamente dito. Eles viram que o dia do juízo, o dia da expiação, ou o dia do juízo em Levítico 16, correspondia, não é, ao juízo pré-advento mencionado em Daniel 7. E que a purificação do santuário realizada neste momento seria nada mais que a vindicação do caráter de Deus, do caráter dos filhos de Deus, né? Seria demonstrar perante o universo que realmente eles pertenciam a Jesus e que quem estará no céu realmente estará porque aceitou a Jesus. Então, esse juízo pré-advento, essa purificação do santuário era fundamental para que Deus mostrasse para o universo a forma como ele lida com o pecado e com os pecadores. Eles compreenderam, né, que o evento estava, ou melhor, que um evento importante aconteceria em 22 de outubro, mas não era a volta de Cristo. Era a purificação do santuário celestial propriamente dito. Era o início da obra do juízo pré-advento. Juízo em que Deus vindica o seu próprio caráter e o caráter dos justos. Deste grupo surgiu a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E este grupo, estudando a Bíblia, entendeu uma coisa importante. Que mesmo Deus não aprovando a marcação de datas para a segunda vinda de Cristo, Deus utilizou este evento para conscientizar os seus filhos da segunda vinda e para conscientizar os seus filhos de que eles deveriam pregar mais ainda para mais pessoas antes de Cristo voltar. E aí os adventistas se viram em Apocalipse capítulo 10. E eu vou ler aqui alguns versos para você que fala o seguinte: Então vi outro anjo poderoso descendo do céu, envolto numa nuvem com um arco-íris sobre a cabeça. Seu rosto brilhava como o sol e seus pés eram como colunas de fogo. Tinha na mão um livrinho aberto. O anjo pôs o pé direito no mar e o pé esquerdo na terra. Este livrinho, né, quando nós avaliamos aqui o contexto, né, percebemos que este livrinho é uma referência ao livro de Daniel. Os adventistas creem aqui que Apocalipse 10 mostra uma multiplicação do conhecimento acerca do livro de Daniel, o que foi profetizado em Daniel capítulo 12, verso 4. Né? E aqui diz também, no versículo 8, quando João vê esse livrinho na mão de um anjo, olha a mensagem da visão a ele. Vá e pegue o livro aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e a terra. Então me aproximei do anjo e lhe pedi o livrinho. Pegue-o e coma-o, disse ele. Ele será amargo em seu estômago, embora tenha um sabor doce como o mel na sua boca. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Em minha boca era doce como o mel, mas quando o engoli, tornou-se amargo em meu estômago.
Os adventistas se viram neste capítulo. O livrinho, que simboliza obviamente o livro de Daniel, deveria ser comido, deveria ser estudado. Quando os mileritas estudaram e compreenderam que Jesus estava voltando, a notícia da purificação do santuário, a notícia da volta de Jesus foi doce na boca deles como mel. Porém, o desapontamento por ele não ter vindo, por eles terem interpretado o evento de uma forma equivocada, foi obviamente amargo como o fel. E no verso 11 explica o porquê de Deus permitir isso. É necessário que você profetize outra vez a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Deus estava mandando um recado para eles, dizendo o seguinte: filhos, eu não dei a vocês autorização de marcar uma data para a minha segunda vinda. O que eu queria que vocês entendessem é que em 22 de outubro de 1844 começa uma outra fase do meu ministério no céu antes de eu voltar. E o que eu quero que vocês entendam é que vocês se decepcionaram porque além de terem entendido equivocadamente o santuário a ser purificado, eu quero dizer que eu quero usar vocês para que vocês continuem pregando, avisando a povos, nações, línguas e reis que eu voltarei a este mundo. Nós não cremos de forma alguma que a igreja adventista é a única igreja verdadeira. Isso é uma bobagem, não é? Os filhos de Deus estão em todas as igrejas. Agora nós cremos que Deus falou acerca da igreja adventista para que a igreja adventista contribuísse com o movimento de reforma. Nós não somos os grandes reformadores, porque a reforma começou com Martinho Lutero, veio com outros grandes reformadores como John Hus, Wycliffe. Então, nós cremos que temos algo a contribuir, ensinando nossas verdades distintivas, mas sempre erguendo a bandeira dos grandes reformadores que tinham a Bíblia como única regra de fé e prática. A nossa crença de que Deus usa o adventismo para falar da volta de Jesus e para contribuir com o movimento de reforma, de maneira alguma diminui a importância dos outros filhos de Deus e dos planos que Deus tem para os outros filhos de Deus na evangelização. Eu queria finalizar lendo uma citação para você que está numa obra oficial da Igreja Adventista, Questões sobre Doutrina, para que você perceba que o que muitos críticos dizem sobre o adventismo não passa de mentira ou de conversa furada. Numa declaração em que os adventistas respondem sobre a compreensão deles acerca do Programa Mundial das Missões, olha o que os adventistas escreveram e reconhecem oficialmente acerca do assunto. Reconhecemos como parte do plano divino para a evangelização do mundo todas as corporações que exaltam a Cristo ante os homens. E temos em alta estima os homens e mulheres cristãos de outras comunhões religiosas que se empenham em ganhar pessoas para Cristo. Isso está na página 425. Item 2. Onde quer que a prossecução do trabalho evangélico nos põe em contato com outras sociedades e sua obra, o espírito de cortesia cristã, franqueza e correção devem, em todas as ocasiões, governar o trato dos problemas missionários. Então, além de falar que devemos ser corteses com os missionários de outras igrejas, a declaração no ponto 1 diz que faz parte do plano de Deus para a evangelização do mundo todas as corporações que exaltam a Cristo ante os homens. Então veja, o adventismo é uma contribuição, não é o único. É uma contribuição para continuar o movimento de reforma, porque os filhos de Deus estão espalhados em todos os lugares. Temos sim uma convicção de que somos uma igreja profética, né? Profetizada em Apocalipse 10. Agora, não nos julgamos os bambãs, os donos da verdade, nada disso. A grande maioria das doutrinas que nós temos, aprendemos dos reformadores. Nós vamos ter motivo para nos gloriarmos com o quê? Nós temos que ser humildes em pregar o evangelho, repartir aquilo que conhecemos com outros cristãos
e devemos ser humildes para aprender também com os outros cristãos acerca de abordagens, de metodologias, não é? Que com certeza vão nos ajudar e muito na nossa evangelização. Eu espero que este vídeo tenha ajudado a você a compreender um pouquinho de uma história que é muito ampla, não é? E que Deus abençoe a você, meu irmão e minha irmã, que você continue firme no seu propósito de anunciar o Evangelho eterno de Apocalipse 14:6, porém, com a contribuição que os adventistas têm a dar, e muito relevante, contextualizando este Evangelho nos 3 últimos recados de Deus para a humanidade, Apocalipse 14:6-12. Que Deus te abençoe e até um próximo encontro. Você já pensou em estudar a Bíblia em qualquer lugar? Pois eu adotei uma metodologia, a metodologia do audiolivro, para que você possa ter respostas a 27 perguntas complexas, porém eu apresento-as de maneira simplificada. Com simplificada não quero dizer sem conteúdo, é com muito conteúdo, porém de forma fácil de entender. Então você pode ter este material, se for do seu interesse, estudar mais profundamente a Bíblia em qualquer lugar onde você esteja, não é? Para aproveitar bem o tempo. E você pode ver meu audiolivro aqui. E também eu recomendo que você veja esses vídeos aqui para que você possa se aprofundar ainda mais no estudo da Bíblia, tá bom? Que Deus guarde a você, que Deus ilumine o seu estudo da Bíblia, que ao ouvir ainda mais da palavra de Deus, a sua fé nele aumente significativamente. Que Deus te abençoe.